Beleza. Fala, galera! Último dia da semana do atendimento ao cliente. Já vou começar com alguns agradecimentos. Obrigado aqui a todos que compareceram ao longo desses 5 dias dessa semana. Foi uma semana muito intensa, né? Tanto para mim quanto para os convidados. Tudo, para alguns eram bastante novidade, para outros já nem tanto. Mas fato é que a gente vai encerrar a nossa semana do atendimento ao cliente com chave de ouro. E, para fazer esse encerramento, a gente vai falar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é uma lei que chegou, o Rafael, que é o nosso convidado de hoje, vai falar mais sobre isso, mas é uma lei que chegou para fazer com que a gente tome conta melhor dos dados dos nossos clientes. O Rafael vai aprofundar sobre isso, e por falar no Rafael, eu já vou convidar ele aqui para entrar na nossa sala de bate-papo aqui. Então, Rafael, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui à Semana do Atendimento ao Cliente. E primeiro, queria que você se apresentasse aí para a galera, para todo mundo te conhecer. Boa noite, Rômulo, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Rafael Schettini, sou advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho Previdenciário, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil. Empreendedor também, estou me adequando aí, né, a essa nova lei. O advogado também tem que se adequar. E é um prazer falar um pouco dessa lei, que é a lei do momento. Show, show. Então, Rafael, agora o comando é todo seu. Vou ativar aqui o compartilhamento da sua tela. Então, beleza, sua tela está compartilhada, fique à vontade aí. Boa palestra para você e no finalzinho eu volto para a gente trocar uma ideia. Bom trabalho aí, meu amigo. Opa, ótimo, eu agradeço, Rômulo. Boa noite a todos, eu sou o Rafael Schettini, como eu já disse, né? E é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o Rômulo pelo convite, é sempre uma honra, né, fazer parte de eventos com ele, que é um amigo, participar de palestra, projetos e tudo mais. E também é um prazer falar um pouco, ter essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre essa lei do momento. É a lei que está gerando muito debate, muita preocupação. Pessoas já estão ficando aí sem cabelo, eu acho que eu também um pouco, né? De cabelo branco, porque realmente tem muita coisa, é difícil se adequar. Essa lei ela não é tão nova, né, não tão recente, já vem aí em debate há uns 10 anos ou mais, na verdade uns 12 anos, né, muito debate. Ela decorreu, teve uma influência aí da lei, né, criada lá na Europa, essa lei de proteção de dados, mundialmente conhecida, outros, com o Brasil, 120 países já tem uma regulamentação, inclusive a Europa, ela já soltou um alerta que não fará negociação, acordos com quem não tiver uma lei de proteção de dados, estiver cumprindo a lei. Então, por isso, né, o Brasil provavelmente vai seguir firme aí, vai fazer valer as normas, né, essas diretrizes. Então, a lei foi, após muito debate, foi sancionada, poucos sabem, mas já aí há uns 2 anos, foi sancionada em 2018 pelo Michel Temer, né, e depois de, como está previsto na lei, depois de 24 meses, iniciou somente a questão aí da sanção administrativa, que ficou para depois, eu vou falar mais sobre isso. Nós sabemos hoje que isso é uma questão fundamental, né, muitas pessoas, ou melhor, né, dados hoje, informações sobre pessoas, sobre titulares, elas têm um grande valor, inclusive várias empresas, grandes empresas, estão ofertando aí serviços, produtos, em troca apenas de informações, né, sem valores, de graça. Porque hoje as informações são valiosas, valiosíssimas. Não só é questão de venda, não só de compartilhamento, mas também em questão aí de, né, para utilizá-las em campanhas políticas, em marketing, tem um grande valor, vale muito, inclusive na campanha política dos Estados Unidos, né, gerou muito debate, isso aí, muita comoção, a campanha aqui também do Brasil, né, nós sabemos disso aí, gerou um grande debate, também o Facebook passou por aperto por conta dessa questão de compartilhamento de dados, então é muito importante, traz aí segurança, né, para as pessoas,
Quem aí nunca passou por uma questão assim, uma empresa de São Paulo que nunca teve nenhuma relação de consumo, nenhuma relação, nunca passou seus dados, entrou em contato já com várias informações suas, porque os dados foram compartilhados, então de forma indiscriminada. De início, nós vamos falar um pouco da lei, né, conhecer melhor a lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, partindo depois aí para a questão do relacionamento. Porque eu acho que é impossível, é muito difícil ter um relacionamento com o cliente sem fazer algum tipo de tratamento de dados. Então, essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Nós vamos ver aqui o que é tratamento. Vamos falar dados pessoais. É só CPF, nome? Não, nós vamos ver aqui. É muito importante saber desses conceitos. E a lei traz isso, eu vou explicar melhor. Para começar, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas pessoas não conhecem, acham aí que é só no meio digital, que é só site que precisa utilizar, só empresa digital. Não é. Vocês sabiam que até médicos, advogados, contadores, profissionais liberais, empresas de vários tipos, de vários ramos entram nessa, tem que se adequar, e é importante começar já. Eu vou mostrar aqui, fiquem ligados, tá? Então, essa lei, ela dispõe sobre qualquer tratamento de dados, mas toda regra tem exceção, a gente vai tratar aqui também de exceções, e é importante ressaltar o seguinte, dados de pessoas vivas, de indivíduos vivos. Não entra, então, dados de falecidos, também não entra dados de pessoas jurídicas. Importante saber disso, tá certo? Não está aí protegido pela lei. Então, independe do meio, não só no meio digital, no meio físico também. Se você tiver um contato ali, for manipular algum dado no meio físico, fora do digital, né, no mundo real, também é regido pela lei. Não, e mesmo se a sede estiver em outro país. Né? Então, se realizado no Brasil, a manipulação dos dados. Tá certo? Importante. Então, quando feito o tratamento de dados por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Eu vou tratar aqui mais de questões aí em relação a pessoas do direito privado, né, que é o nosso meio aqui, para empresários. Eu não vou entrar muito nesse mérito aí da questão da lei, de artigos, de normas para o direito público, mas também deve cumprir as normas que aqui eu vou citar, tá certo? Agora, para não confundir, não é protegido os dados de pessoas falecidas e pessoas jurídicas, mas, né, quando o tratamento é feito também por pessoa jurídica, de dados de pessoas naturais vivas, a lei protege. Não sei se ficou claro. Então, o objetivo é proteger a liberdade, privacidade dos cidadãos, trazer segurança. Porque muitos estavam aí discriminadamente compartilhando, vendendo, utilizando dados, nossos dados. Então, é a Lei 13.709, de 2018. Ela regulamenta o quê? O uso, proteção, a transferência de dados, né, visa proteger os dados no Brasil e no âmbito público e privado. Buscaram, né, de diversas formas, modificar a lei, também prorrogar a entrada em vigor, postergar a entrada em vigor. Porém, a Lei 14.010 de 2020 manteve a vigência da LGPD e ela entrou em vigor em agosto de 2020. Porém, as sanções administrativas ficaram para uma data posterior, certo? Então, ela foi sancionada, como eu já disse aqui, em agosto, em 14 de agosto de 2018, pelo Michel Temer. Consta na lei que entraria em vigor após 24 meses, 2 anos, entrou em vigor em 14 de agosto de 2020. Então, assim, ela já foi sancionada em 2018, teve esses 2 anos aí para a empresa se preparando, e muitos deixaram passar. Agora já entrou em vigor, porém as sanções administrativas entrarão em 2021. O artigo que consta entrará em vigência. Eu vou falar sobre isso aqui também, tá certo? Isso é importante saber. Porém, não podemos esperar, até porque é um processo demorado. Tratamento de dados. Então, o que é esse tratamento de dados? Muito falado, muito discutido, as pessoas não conhecem. Todo tipo de operação é realizada com dados pessoais, mas que tipo de operação? Envolve o quê? É só coleta? Não. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão, extração, entre outras coisas. Então, tá vendo? A maioria das empresas serão atingidos por essa lei, terão que se adequar. Também autônomos, né, profissionais liberais. Quem não faz algum tratamento com dados. Tipos de dados. É só dados pessoais, igual alguns acham, estão divulgando? Não. Dados pessoais simples, só nome, RG, CPF? Não, a própria lei traz aqui alguns tipos. Traz 4, na verdade. Dados pessoais, que eu vou mostrar que não é só o nome, RG, CPF. Dados sensíveis, muito importante, isso aqui tem que tomar muito cuidado. Dados anonimizados e pseudo-anonimizados. Na verdade, aqui eu coloquei pseudonimização, que esse é o procedimento, é o processo. Eu vou explicar depois, tá certo? Foi uma falha aqui na hora de criar. Então, vamos lá. Primeiro, dados pessoais. Só nome, RG e CPF? Não. É a informação que permite identificar, então, o indivíduo vivo, direto ou indiretamente. O que seria? Nome, RG, CPF, telefone, local e data de nascimento, renda, hábitos de consumo, preferência de lazer, cookies, insights, também entram nessa, telefone, endereço de IP, também entra nessa. Tudo isso, dados pessoais, estão protegidos pela lei, tá certo? Vamos ao segundo tipo. Esse aqui tem que ficar alerta. Toda vez que eu ouvir dados sensíveis, alguma questão dessa, fica alerta, tá bom? Dados sensíveis, que realmente são aqueles sensíveis às pessoas, né, que é a origem racial, gera muita comoção, muito debate, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação, tudo que gera briga, né? É importante falar isso. Filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético, biométrico, quando, logicamente, vinculado a uma pessoa natural viva. Certo? Importante, ter muito cuidado. A lei protege de forma mais rígida. Então, o controlador tem que ficar muito alerta quando tratar desses dados. E o ideal é ter o consentimento expresso e específico, especificar lá qual o tipo de dado, como vai ser utilizado, deixar tudo especificado. Muito cuidado com isso. Dados sensíveis. Dados anônimos, anonimizados. Né? É aquele dado relativo ao titular que não possa identificá-lo, direto ou indiretamente. Né? Ou seja, é aquele dado que passa por um processo, que é a anonimização, esse é o nome do processo, né, para desvinculá-lo ao indivíduo. Tá certo? É importante que esse processo deve ser irreversível. Se for facilmente revertido, né, fácil reverter o processo, ou realmente ele não virar um dado anônimo, ele não é considerado dado anônimo. Esse dado anônimo não é protegido pela LGPD, está fora. A LGPD não protege esse dado, por isso algumas empresas querem utilizar desse processo. É mais simples, mais segurança, evita aí transtorno. Só que tem esse risco. Se for feito o processo inverso, se conseguir ligar ele à pessoa, ele vai ser o próximo que eu vou falar, pseudo. Um exemplo aí é uma estatística sobre faixa etária, de que mais utilizam uma determinada rede social. Pseudo, é o que eu citei. É aquele que faz o tratamento para impossibilitar a associação ao indivíduo, senão pelo uso aí de informação adicionada, mantida separadamente. Então, assim, só com essa informação que está separada que dá para fazer a ligação, tá certo? E pelo controlador, ela é colocada as informações separadas em um ambiente controlado e seguro. Ou seja, quando se mostra possível reverter aquele caminho falado anteriormente, da anonimização, o caminho para descobrir aí quem que é o indivíduo. Então, é pseudo-anonimizados. É importante, a lei, ele tenta fazer com que as pessoas utilizem essa forma, incentiva isso. Um exemplo é uma criptografia simples, dados salvos em locais diferentes, em nuvem, documentos salvos em nuvens. Essa questão é um dado, esse sim está sujeito à LGPD, mas tem maior segurança e mitigação dos riscos, diminui os riscos. É incentivado por isso. Então, quando o tratamento é permitido? Vamos lá. Quando há consentimento expresso, isso aqui tem que ficar alerta, expresso, tem que conseguir comprovar que houve consentimento. No meio digital, eu vou falar aqui depois, mais complexo.
para cumprir uma obrigação legal, execução de políticas públicas, né, por órgão público, estudo, pesquisas, quando é necessário para cumprir o que foi acordado, a execução daquele contrato que é estabelecido no contrato, quando é estritamente necessário utilizar o tratamento, para proteger vidas, tutelas da saúde, e tudo isso não basta argumentar, tem que ser comprovado, tem que estar claro, né, que realmente há essa necessidade. Para proteção do crédito, para exercício regular do direito em processo, e o processo não só judicial, mas também administrativo, né, jurídico ou administrativo. Interesse do controlador terceiro, também tem que ser lícito. Então, tratamento de dados. Vamos lá. Quando não se aplica LGPD? Quando? É a exceção que eu falei. Quando é realizado por uma pessoa natural, pessoa física, né, por um motivo particular, que não é econômico, não é para oferecer serviço, não é para fazer marketing, não é para oferecer produto, não se aplica. Anonimizados, que é o anônimo, como eu citei, mas tem que ter cuidado por conta daquele... Se reverter o procedimento, ele não é mais anônimo, ele vira pseudo, aí é protegido. Então, tem que ter muito cuidado. Aí não tem autorização, é anônimo, reverteu, virou pseudo, e você não tem o consentimento, ilícito, sanção. Cuidado. Para fins jornalísticos e artísticos, até porque, né, poderia dificultar aí para os profissionais, acadêmicos, interessante isso aqui, de fora do Brasil, que não seja objeto de comunicação, uso compartilhado com o agente de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outro país. Né? Eu separei aqui o seguinte: segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão de infrações penais. Entretanto, importante ressaltar o quê? Isso aqui é pelo órgãos públicos, administração pública. Direito privado, pessoa de direito privado, não pode. Vedado, vai ter também a legislação específica que fala isso na lei, né? A Agência Nacional vai regulamentar, porém, a princípio é permitido com autorização expressa. Ou melhor, só é permitido para alguém do direito privado com autorização expressa. Os atores, tratamento de dados. Quem participa do tratamento de dados, a princípio? O titular. O titular é que é a pessoa do dado. A pessoa natural viva a quem se referem os dados pessoais que são objetos do tratamento. Tá certo? Esse é o titular. Eu, você, o consumidor, o cliente, esse é o titular, né? E os agentes de tratamento de dados. Quem são os agentes? Quem vai realmente tratar os dados? O controlador, que é a pessoa que toma as decisões, responsável, compete às decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né? E o operador. Quem é o operador? É que realmente realiza o tratamento, porém, em nome do controlador e seguindo as orientações do controlador. Esses são os agentes, tá certo? De tratamento de dados. Aí tem, por fim, o encarregado. Quem é o encarregado? É aquele responsável pela comunicação, por fazer a ponte, a ligação entre o titular, os titulares do dado, né? O controlador, o operador, os agentes, específico aí o controlador, e a agência que vai regulamentar, vai fiscalizar, que é a ANPD, tá certo? E esse encarregado, ele é indicado pelos agentes de tratamento, controlador, operador, ANPD. Muitos falam que não vai ter fiscalização, acham que a lei vai morrer, mas não, já tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, específica para isso, e ela é responsável, né, por regulamentar, responsável por fiscalizar, certo? Ela pode fazer auditoria, requerer informações imediatas, por isso que é importante estar organizado, ter uma estrutura, uma gestão, mudar a atual forma, né, de fazer esse tratamento. É um órgão administrativo público, administração pública direta federal do Brasil, né, administração pública direta federal do Brasil, que faz parte da Previdência da República. Interessante citar aqui, que eu constei, né, na apresentação, que em outubro, o Senado ele já aprovou os 5 nomes indicados pelo presidente. Então já está aprovado aí, né, o Conselho Diretor. Vamos entrar no relacionamento com o cliente. Agora sim, específico, Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. Porque relacionamento com o cliente, eu creio que é muito difícil não ter um tratamento de dados. Então quase todo mundo vai ter que se adequar. Fique esperto. Uma nova forma de se relacionar com o cliente. O que precisa ser feito?
nessa relação, que tem que ter. Sempre informar de forma clara, simples e acessível quais dados serão registrados, né, ou manipulados e qual a finalidade deles. Quais dados serão tratados, qual a finalidade desse tratamento. Deixar claro, especificado. Deixar claro se serão utilizados de outra forma e como serão utilizados. E para isso, utilizar de outra forma, tem que ter o consentimento, tem que entrar em contato e pegar novo consentimento, tá certo? Senão é ilícito, sanção. Solicitar consentimento sempre expresso e tem que ter uma prova de comprovar. Se por meio digital, tentar por mais meios. Tem que ficar tudo registrado, tudo certinho, porque o ônus é do controlador de provar, tá certo? Não é da parte. Se for menor, solicitar o consentimento de um dos pais, não precisa ser dos dois, tá? E o seguinte, ou do responsável legal, né? Tem que verificar, o controlador tem que verificar por meios ali, oh meu Deus, garrei. Por meios, fugiu a palavra aqui, meios necessários ali, que estão ao alcance, desculpa, fugiu a palavra. Se quem deu autorização, meios hábeis, quem deu autorização é o responsável legal pelo menor. Tá certo? Isso é responsabilidade também do controlador. Não pode se esquecer disso. Tem ao menos que comprovar em caso de discussão aí, se tiver um problema, que ele buscou, ele tentou, de todos os meios possíveis, ao alcance dele, buscar essa informação. Isso é importante lembrar também. Deu um probleminha aqui. Foi. Desculpa, mas faz parte, né? Digital, essa meio remota, acontece. Vamos lá, vamos prosseguir. Está certinho, certinho. Meio digital, eu disse aqui, consentimento por mais de uma forma. Por quê? Para ter valor. Né? Não só que ele dá ok e aceitou, porque depois, se você tiver que comprovar que teve consentimento, como provar que não foi manipulado? Isso é importante, pode gerar sanção. Então, marca a caixinha, e-mail, celular, ou e-mail e celular, um contrato físico. Né? Se for contrato físico, ou mesmo se não for digital, tem que constar uma cláusula destacada, tá certo? Com a informação. Ficar claro. Terminar o tratamento após alcançar a finalidade, importante. Oferecer um meio fácil, isso é importante também, de acesso para solicitação de informação e exclusão dos dados. Tem que ser uma forma, ou no site, ou onde for, preferencialmente no site. Fácil acesso, simples, clicou lá, solicitou. Tá bom? Solicitação expressa. Permitir a portabilidade para outros fornecedores de serviço ou produto, também de forma simples, imediata, se possível, tá bom? Tem que ter uma resposta rápida. Informar sobre a possibilidade de não autorização. Tem que informar que o titular pode não autorizar o tratamento. Tem que deixar isso claro, tem que informar isso a ele. E se der problema, tem que comprovar que informou. Por isso tem que ficar tudo registrado. E também as consequências dele não autorizar. Consequências negativas. Tem que atender a solicitação imediatamente, se não for possível. Comunicar imediatamente a impossibilidade, explicar o motivo, apontar, né? E, se necessário, apontar quem é o responsável por isso, por cumprir a solicitação. Inclusive, passar o dado. Tá bom? É importante. Manter o registro aqui de todas as operações de tratamento, tudo que for feito, da vida, né, útil aí do tratamento de dados, do ciclo de vida do tratamento de dados, porque se for necessário comprovar, dar explicações, um parecer, está tudo lá registrado. E comprovar alguma coisa, que é mais importante. Divulgar a identidade ou contato do encarregado de forma clara, preferencialmente no site, como eu já citei aqui. Tem que ficar tudo divulgado também, o contato do encarregado, identidade. Informar e solicitar consentimento para compartilhar ou utilização para outro fim, como eu já citei aqui. Toda vez que alterou o fim, alterou o objetivo, vai compartilhar com outra empresa, tem que ter o consentimento expresso.
Tem que ter informação clara, passar tudo para ele, tá bom? E ter total controle sobre esse tratamento, né? Fácil acesso, registro dos autos, gestão, organização, é importante, um profissional responsável. Quais são, então, os direitos do titular? Revogação do consentimento tem que ser expresso, não é um direito dele a qualquer momento, ele pode revogar o consentimento, certo? E a empresa, o controlador, tem que cumprir isso aí, parar de fazer o tratamento. Anonimização, como eu já falei aqui, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei, né? Descumprimento da lei, descumprindo a lei. Então, pode requerer eliminação. Receber informações claras, objetivas sobre a finalidade, a forma, duração do tratamento, contato do controlador e do encarregado, entre outras coisas. Então, se ele solicitar, tem que passar essa informação de forma imediata. Então, por isso que tem que ter fácil acesso, tem que ter um responsável. Se não for possível na hora, por algum motivo, tem que informar e explicar. Correção de dados, ser informado do compartilhamento, alterações, qualquer alteração tem que ser informado, pedir o consentimento. Acesso a todos os dados, ele tem que ter acesso aos dados que estão lá, isso de forma imediata. Portabilidade dos dados, como eu já disse aqui, é um direito dele, né? Do consumidor, do cliente, do titular. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento, como eu disse aqui já, e as consequências negativas, e tem direito de eliminação dos dados. Se ele quiser eliminação, ele pode requerer, tem que ser atendido. Tem que ser de forma simples essa solicitação, tá certo? Ele vai fazer de forma expressa. Então, algumas questões importantes. Isso aqui deve ser relevado, certo? Mais pelo lado da empresa, o controlador aí. Então, cabe ao controlador comprovar a obtenção do consentimento. Então, se tiver um problema, ele tem que comprovar que pegou a obtenção de forma expressa. Por isso que eu falei, no meio digital tem que ter mais de uma forma de pegar isso. Se for só um ok, como que comprova? Pode ser manipulado. Então, o ônus da prova é do controlador, não da parte, não do titular. Então, inversão do ônus da prova. Não só para a questão de obtenção de consentimento, para outras questões também. Por exemplo, passou informação clara, se ele tem o registro, ele eliminou a inversão do ônus da prova, então não é do titular, passa a ser dele, comprovar que passou as informações, passou os dados, pegou o consentimento sempre necessário, tá certo? Outra coisa, informação enganosa, equivocada, são consideradas nulas. Então é como se não tivesse ilícito sanção. Está errado, descumpriu a lei. E pode ser responsabilizado por não garantir a segurança também dos dados. Logicamente que ele vai garantir, né? Tem que comprovar que ele tentou fazer tudo para garantir. Se algum hacker entrou e não foi possível, infelizmente, acontece. Mas ele tem que garantir e tentar de todas as formas. E se quem consentiu não foi o responsável pelo menor, o controlador também pode ser responsabilizado. Se ele reverter a anonimização sem consentimento, utilizar para outros fins, deixar de repassar informações, não passar informações claras, erradas, não ter forma idônea de comprovar consentimento, compartilhar sem consentimento, é ilícito, sanção, contra a lei. Tem que tomar providência imediata. Não sendo possível, como disse aqui, justificar e apontar a dificuldade, apontar aí o motivo. Então, uma questão importante, muitos têm me perguntado, lei geral de proteção de dados, se aplica a micro, pequenas empresas, startups? Se aplica? Então, ainda existe muita lacuna nessa lei, né, muitas dúvidas. A questão é a seguinte, tem um parágrafo que consta que micro e pequenas empresas, acho que extensível a startups, terão um tratamento diferenciado, especial, com vantagens. Porém, a agência reguladora, que eu citei aqui, terá que regulamentar isso, através de uma lei. Não está regulamentado. Então, tem tese que não se aplica a essas micro e pequenas empresas. Mas ela será acatada? Será que todo mundo irá acatar? E se for chegar no judiciário? Então é um risco, até ter tudo regulamentado, tudo certinho, a gente fica meio com essa pulga atrás da orelha. É melhor evitar, né? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco as sanções e por que é bom evitar. Então, dicas. Faça um diagnóstico, dicas para se adequar. Faça um diagnóstico geral da atual situação dos dados. Privacidade interna e externa, como está a situação, como está a gestão, programa de governança, como está, se tem algum termo, contratos, revisar os contratos antigos, como está sendo feita a manipulação, quais funcionários hoje têm acesso, isso é importante. Com essa lei é perigoso, né, liberar aí para todas as pessoas o acesso aos dados, principalmente dados sensíveis, dados de menores. É um risco. Então tem que fazer todo esse diagnóstico.
Contratar uma assessoria é muito importante, né? Até porque, além de ajudar no diagnóstico, tem a questão da revisão da política de privacidade interna. Isso aí é mais de uma assessoria jurídica, né? Inclusive, eu estou até em conjunto aí conversando, fazendo reuniões com especialistas em TI, tecnologia, para a gente auxiliar empresas. Então, é importante, por conta disso, fazer programa de governança, auxiliar a criar termos, contratos, revisar os antigos, entrar em contato com os clientes antigos, novos, tudo isso é importante, né? Então, ter assessoria é importante, fazer uma nova política de privacidade interna e externa, também um programa aí de governança, para gestão disso aí, para gerir isso tudo, né? É importante também contratar, eu coloquei contratar ou definir, mas sugiro contratação de um encarregado, aquela pessoa que faz a ponte entre os agentes, o controlador, né, operador, o titular e a agência regulamentadora, certo? Também criar termos, né, contratos, revisar os antigos, para conseguir aquele consentimento, de forma simples, ali de forma expressiva, de forma expressa, de uma forma que consiga comprovar, se caso aí for solicitada alguma informação, gerar uma discussão judicial ou mesmo administrativa. Então, por que se adequar? Eu citei que a sanção administrativa entrará em vigor, o artigo que trata entrar em vigência em agosto de 2021. Quando? 1º de agosto de 2021. Tem um tempinho? Tem. Mas, na verdade, já era para começar a se adequar lá em 2018, ou quando estava em debate. Para conseguir hoje estar aí no processo legal, o processo é demorado. Erros vão sendo feitos, a lei vai sofrendo modificações, é demorado, então cuidado. Não tem muito tempo, 1º de agosto de 2021 começa as sanções. Eu vou mostrar aqui que as sanções são rígidas, certo? E além disso, ressarcimento por danos. E eu já vi decisão citando a lei, decisão em ação indenizatória, que deu indenização por danos morais, aumentando por conta da lei, descumprimento da lei, e ela foi um fator chave, descumprimento dessa lei. Não só a argumentação não só em cima dela, mas corroborando, tá certo? Então, cuidado. Isso já está valendo. O judiciário já está observando as diretrizes dessa norma. Então, quais são as sanções? São simples? Só advertências? Não. Isso aqui é para preocupar. Você pode ter advertência, que tem um prazo aí, mas pode ter uma multa de 2% do faturamento do último ano, limitada ao total de 50 milhões por infração. Não é uma multa, é uma limitada a 50 milhões por infração e até mesmo multa diária. Limitada também a 50 milhões, tá certo? Cuidado. Outra coisa importante, publicização da infração. Ou seja, eles podem divulgar a infração. Você imagina qual o impacto disso? A empresa divulgada, que a empresa não protege os dados dos consumidores, dos seus clientes. Elas não fazem o tratamento com segurança. Qual o impacto disso? Pense. Não é pequeno, né? Outra coisa, bloqueio dos dados da infração, bloqueia aqueles dados do tratamento, eliminação, exclui os dados da infração. Outra questão aqui, outra sanção que é perigosa. Suspensão, proibição do exercício da atividade de tratamento dos dados. Imagine uma empresa que depende disso, depende do tratamento. Tratamento dos dados é tudo aquilo que nós falamos aqui. Toda manipulação. Suspensão ou proibição, né, são duas aí, sanções diferentes. Do exercício da atividade de tratamento dos dados. Ela não pode fazer mais nada com os dados. Muitas empresas aí vão parar com isso, com essa sanção. Olha o perigo disso tudo. Tá certo? Então é o seguinte, você está preparado para se adequar? Esse é o momento. Já esperou muito, era para ter começado o processo antes de 2018, que estava no debate, saiu em 2018, sancionou, começa a se preparar. E não estavam fazendo isso, não fizeram isso. Ok, passou esse tempo, esse período todo, 24 meses, entrou em vigência, agosto de 2020, no corrente ano, as empresas estão se preparando, as grandes. Vocês já viram que as enormes
Até umas médias também. Você entra no site agora, tá lá, seus dados, isso, isso e isso. O que vamos fazer com seus dados? Sobre informações suas, não sei o quê, cookies. Autoriza? Autorizo. Vocês já perceberam isso? Por quê? Estão se adequando. As enormes, as grandes estão com medo e correndo atrás disso, mudando tudo. Eu já recebi um monte de e-mail aqui, ó. Política de privacidade alterei isso. Grandes empresas, não vou citar nome aqui, mas assim, as maiores empresas do Brasil, empresas internacionais, eu recebi muita já mensagem disso. Modificação, estão todos correndo, se adequando, loucos com medo. Agora, as pessoas da região aqui, as pessoas assim, da empresa média, profissionais liberais, eles sequer sabem da existência dessa lei, ou sabem, mas não sabem do que se trata. Não estão buscando se adequar, não tem nenhuma assessoria, não busca assessoria. TI, não sabe o que é TI. Jurídico, não tem, ou não busca uma assessoria, não busca informação. O que vai acarretar isso? Começou a aplicar a sanção, não há mais tempo, não há argumentar que não deu tempo. Desde 2018. Não tem como argumentar. As gigantes estão loucas, porque elas começaram e teve muito trabalho. Complicado? Complicado. As menores, mais fácil? Vai ser mais simples para os menores? Vai ser, óbvio. Micro e pequenos? Vai ser. E as que não são micro e pequenas, médias ali? O que acho? Complexo. Então, necessário começar. Ainda há tempo, mas tem que ser corrido. Então, eu sou o Rafael Schettini, eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma, passado informações importantes. Eu tentei aqui passar um pouquinho do melhor, do mais importante, tá certo? Em relação à lei. Eu sou o Rafael Schettini, eu deixei aqui algumas coisas básicas. Quer me conhecer melhor? Na rede social, @adv.rafaelschettini. Estou tratando mais dessa lei agora, tem dicas lá de muitas coisas, quase 9 mil seguidores. Convido a conhecer melhor no @adv.rafaelschettini. Meu WhatsApp aqui, eu tenho até um grupo do WhatsApp também que eu deixo dicas, 31 98606 7096. Se quiser alguma informação, advogue.rs@gmail.com. As informações básicas. Eu agradeço a oportunidade, já vi que o Romo está aparecendo aí. Geralmente ele reclama que eu passo do tempo, mas estou aqui correndo, já vi que está em tempo aí, 37 minutos. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Show, show, show. Valeu, Rafael. Rafael, para a gente começar aqui com a nossa rodada de perguntas, mas antes de começar com a rodada de perguntas, eu queria que a galera curtisse aqui o nosso vídeo, a nossa transmissão, desse um joinha lá, que seguisse, se inscrevesse aqui no nosso canal, isso é muito importante para a gente poder continuar produzindo conteúdo com essa qualidade que foi todas as palestras dessa semana, né? Então, Rafael, o Rodrigo já mandou uma pergunta aqui, deixa eu tirar sua apresentação aqui, para ficar aparecendo nós dois. O Rodrigo pergunta o seguinte: Rafael, qual o primeiro passo para começar a se adequar à nova LGPD? Existe algum curso de orientação a respeito de como adequar a empresa à nova lei? Você tem algum conhecimento em relação a isso? Tem alguns cursos surgindo aí, muitos mais, o problema é o seguinte, muitos mais voltados ao advogado. Então é uma linguagem jurídica, né? Cursos superficiais, até porque ainda há muita lacuna, né, que vai ser pacificada aí com o tempo. O primeiro passo, eu acho, é fazer uma análise da gestão da empresa. Fazer uma análise geral, buscar ali informações, como está sendo feito esse tratamento hoje, quem tem acesso a esses dados, fazer um levantamento, colocar tudo no papel, análise daquilo. Agora, o mais importante é o seguinte, é a assessoria. Né? Alguém ali que tem conhecimento da lei, né, que pode verificar de forma assertiva todas essas questões, se realmente aquilo ali pode ser mantido, se tem que ser alterado, como vai ser feito para fazer de uma forma assim, que deixe tudo expresso, claro, lícito, né, de forma simples, para que o profissional, para que o controlador possa ter um acesso rápido a tudo, ter um meio de conseguir essa comprovação rápida, ter uma forma de comprovar tudo que foi feito, ter um registro de tudo que foi feito. A princípio, eu acho que é isso. A partir daí, com assessoria, vai implementando, né, novos contratos, novos regimentos, né, novos regulamentos ali sobre privacidade, entre outras coisas. Né? A partir daí... Pensando ali no consumidor final,
onde o consumidor final, eu acho que isso é uma dúvida que boa parte das pessoas tem e a gente sofre com isso todos os dias, que são aquelas ligações indesejadas que a gente recebe e se atende e desliga, esse tipo de coisa e tal. E às vezes a gente consegue pegar qual que é o nome dessa empresa que está te ligando, sendo que você não passou nenhuma informação sua para essa empresa, não deu o número de telefone para ela, nem nada assim. Quando a pessoa se sente lesada por isso, tem algum lugar que ela pode fazer uma denúncia? Algum número de telefone que ela pode denunciar? Qual que é o caminho que o consumidor comum, tipo eu e você, assim como pessoa física, né, não como empresários, deve seguir para poder fazer a denúncia sobre determinada empresa que está usando de forma ilegal os dados dela? Então, agora, com uma visão aí como consumidor, né? Sem ver o lado aí do empresário. A gente falou mais ali do lado, falando também do consumidor, mas muito do lado do empresário, agora uma visão mais do lado do consumidor, isso é importante. Boa pergunta. Primeiro, tem a agência, vai ser instituída a agência reguladora, que é a ANPD. Ela vai ser instituída ainda. Então ela vai ter seu telefone, vai ter endereço de contato, você vai poder peticionar, vai poder fazer a denúncia direta a ela vai poder fazer a auditoria, requerer informações, mas antes de que isso aconteça, a empresa ela tem que fornecer de forma simples um meio para você requerer informações imediatas sobre isso, né, um meio chat, um meio de fácil acesso, informações simples, um meio para você pedir a exclusão. Você pode peticionar e requerer direto à empresa, sugiro que faça de forma escrita, expressa. Tem que ser feito de forma expressa, mas sugiro que faça de forma escrita para ficar tudo registrado. A advogado é chato com isso. Tudo que a gente faz, a gente deixa o registro, porque isso é importante. Muitas pessoas assim, não têm o costume, não têm o hábito de fazer isso. A gente sempre faz. Então é importante fazer de forma escrita. Então solicite junto à empresa ou a exclusão, eliminação, ou informações sobre os dados que constam lá, sobre o tratamento, de onde veio esses dados, e eles têm que repassar. Se não for possível, aguarde aí para entrar em contato diretamente com a agência reguladora, que vai entrar em vigência também. Daqui a pouco já tem aí, como eu disse, né, aprovado o conselho diretor, não deve demorar. E o último caso, procure o judiciário. Agora está mais simples de conseguir até uma indenização. A obrigação de fazer. Então, assim, primeiro, você pode entrar também no judiciário com uma obrigação de fazer, uma ação de obrigação de fazer, vai obrigado a excluir isso e já vai ter o registro. Se a partir desse momento eles continuarem, você vai ter o registro judicial, já vai ter ali a informação por escrito, vai ser mais simples ainda de você conseguir uma indenização por danos morais. Tá bom? Porque eles estão descumprindo a norma, estão criando um dano, descumprindo também uma ordem judicial. Aí fica mais simples ainda. Agora, se for incessante, habitual, já pode até entrar também pedindo a indenização. Até a agência ser implantada, você acha que adianta fazer alguma reclamação no PROCON da cidade, por exemplo? Você acha que pode surtir algum resultado? O PROCON vai intervir isso, já que o PROCON é o órgão de defesa do consumidor, praticamente, né? Então, adianta alguma coisa fazer essa denúncia direto para o PROCON e você acha que ele vai oferecer alguma ajuda nesse sentido? Sim, já está em cima do CDC, né? Então, vai ficar ali, e além disso, vai ficar registrado também, né, vai ter o registro da sua reclamação, que eles tentaram um meio ali, teoricamente amigável, né, administrativo, de resolver a questão fora do judiciário, vai ficar registrado o problema, e a partir daí, se não for cessado, se eles não cumprirem, se a partir daí continuarem de forma incessante, ligando e tudo mais, o que acontece? Judiciário. E fica aí, nesse caso também, eu creio até que fique mais simples de gerar uma indenização por danos morais. Passando aí daquele mero aborrecimento que o judiciário adora hoje em dia. Entendi. A Aureni levantou duas questões bem legais aqui. A primeira pergunta que ela fez foi: quais os impactos da LGPD na experiência do cliente? Quando fala em experiência do cliente, a gente fala que, tipo, durante um processo de venda, a gente pega algumas informações do cliente que são importantes para a gente poder ter, para a gente poder saber qual que vai ser o lugar que a gente vai atacar em termos de marketing. Isso acaba entrando na segunda pergunta dela. E daí
queria que você falasse um pouquinho sobre os impactos da LGPD nessa experiência do cliente, na experiência de compra, do tipo, o cliente está lá na boca do caixa, quais são os dados que eu posso pedir para ele? Eu posso pedir o telefone dele para depois mandar uma promoção, ou saber se ele gostou do produto, depois, vamos supor que a mulher foi lá e comprou uma roupa. Aí a loja tem o hábito de fazer um pós-venda bacana e não sei o quê, e pega o WhatsApp dessa cliente. Aí, uns 10 dias depois, manda uma mensagem para ela, e aí, fulana, você gostou da roupa? Como é que foi a festa e tal? Como é que fica essa experiência do cliente agora com essa lei que vai reger sobre essas informações? É importante, é interessante a pergunta, e até também vai beneficiar a empresa. Eu vou falar disso aqui. É o seguinte, primeiro ponto, você pode reter informações, até porque, como eu disse aqui durante a palestra, eu acho que é impossível ter um relacionamento com o cliente sem ter nenhum tipo de tratamento de dados. Só se extinguir por ali, mas nenhuma empresa quer isso. Ela não vai querer perder os dados, não ter um pós-venda, não ter nenhum, perder a comunicação com o cliente. Então vai ter um tratamento de dados. E é de interesse da empresa isso também. Mas como é econômico, vai ser regido pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser regido. E é importante o seguinte, você pegar o consentimento e passar a informação clara. Eu aconselho nesse sentido para evitar qualquer tipo de sanção, transtorno, né? Deixar clara a informação. Qual seja, nós estamos aqui levantando tais e tais dados seus. Deixar expresso ali, informação simples, deixar expresso, de alguma forma, o consentimento da parte, para que aqueles dados ali sejam arquivados, sejam manipulados, sejam utilizados para um pós-venda, deixar essa questão expressa, simples, né, ter um meio de fácil acesso também para o cliente, consumidor, entrar em contato e a qualquer momento pedir informações sobre aquilo, por isso que é importante ter um responsável, tem que ter um contato do responsável para ele, um meio fácil, né? Então, deixar isso de forma bem simples, transparente. Quando o consumidor entrar em contato, ter alguém para dar uma resposta imediata. Se não for possível, atender a solicitação. Explica o motivo. Ao menos dá uma resposta, porque isso também, além da questão da lei, vai impedir com que ele faça uma reclamação, com que ele fique revoltado, com que busque se informar a respeito aí de se isso é lícito ou ilícito, ou busque aí algum meio judicial, ou reclamação, ou saque, ou o que for. Então, a princípio é isso. Tomar esses cuidados para se adequar, para deixar tudo simples, de fácil acesso, claro, ter o consentimento expresso. Agora, por outro lado, a princípio você vai poder levantar e arquivar todos aqueles dados que eu falei aqui, tomando mais cuidado com sensíveis. A princípio, só para uma venda não é necessário sensíveis, mas se for para você ter um maior conhecimento do nicho, do público, do que for, aí tem que ser o consentimento expresso e específico. Deixar também claro para que vai ser usado. Se você utilizar para outro fim, informe ele, entre em contato. Em último caso, peça ele o consentimento pelo WhatsApp. Em último caso. Se não for possível nada, vai ficar ao menos registrado ali, você tem um meio de prova. Então, o primeiro ponto é isso. Agora, por outro lado, é importante porque também o consumidor, isso é bom para a empresa, ele vai ter mais segurança em passar os dados para a empresa, que hoje as pessoas temem. Eu acho que é geral. Temem passar o CPF. Eu tenho, igual, por exemplo, em casa, minha mãe, muitas vezes, ela fala, a pessoa pediu o CPF, talvez uma empresa grande pediu o CPF, eu não fiz a compra porque me pediu o CPF. Eu não sei o que eles vão fazer com o meu dado. Pediu o telefone. Muitas vezes tem lá o requisito de deixar o telefone. A pessoa não deixa por quê? Talvez ela vai passar isso para outra empresa que vai me ligar daqui a pouco, eu não estou aguentando mais esse marketing mais incisivo. Então agora ela vai ficar um pouco tranquila. Vai ter o respaldo, vai ter o conhecimento aí de que a empresa, a qualquer momento, vai eliminar seus dados, a empresa não vai compartilhar sem a anuência dela. Então, acho que isso aí vai trazer benefícios para ambos os lados. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta. Essa é bem genérica e ampla, né, mas... Eu acredito que sim, porque a gente vê isso com uma certa frequência, né? Do tipo, você vai fazer uma compra na Amazon, vamos supor. A Amazon, na hora do checkout, vai pedir seu endereço, seu telefone, vai pedir seu CPF também.
E assim, se eu não informar o CPF, eu não vou ter nota fiscal, logo eu não vou ter garantia sobre aquele produto, né? Então, esse medo de passar essas informações, ele também não precisa ser um negócio tão rigoroso assim, porque, tipo, por exemplo, lá em São Paulo, né? Minha família é de lá, quando eu vou para lá, todo caixa pergunta se eu quero a nota fiscal paulista, né? E para eu ter a nota fiscal paulista, eu tenho que informar meu CPF. Como eu não moro em São Paulo, não vou ter benefício nenhum da nota fiscal paulista, geralmente eu falo, não precisa, e tal, beleza. Mas, por exemplo, minha mãe mora lá, é beneficiada direto pela nota fiscal, porque ela fica recebendo uma porcentagem do que ela gastou e tal. É como se a nota fiscal paulista virou tipo um cashback, assim, né? Ele volta um pouquinho daquele dinheiro que foi gasto em imposto. Sim. Então, para ela, faz todo sentido ela informar o CPF dela em cada uma das compras, né? Mas quando a gente está no meio digital, às vezes a gente não tem essa opção. Assim, não, eu não quero informar meu CPF, mas lá no site está como obrigatório. Nesse caso, assim, eu preciso do produto, é obrigatório, eu não quero, e daí eu fico sem comprar, né? Se eu não informar, eu fico sem comprar. Tem aquela questão que eu falei aqui que é interessante, que é o seguinte, não é obrigatório você consentir o tratamento de dados. Então, assim, eles não podem manipular o dado, não pode fazer nada. Talvez você informou, mas tem que ser excluído, não pode ter nenhuma manipulação. Agora é o seguinte, tem que deixar claro qual será a consequência disso. Ou não será concluída a compra, ou talvez será concluída a compra, mas os dados serão excluídos. Então, trará alguma consequência futura, pois não terá o acompanhamento, por exemplo, da compra. Querendo ou não, tudo isso influencia, né, de alguma forma, a experiência do cliente. Entendo assim. Com certeza. Então, assim, são várias questões. O Rodrigo fez uma pergunta legal aqui, ó. Rafael, na lei consta um termo de corresponsabilidade solidária dos envolvidos. Isso quer dizer que se eu passar os dados para uma equipe de marketing, eu posso pagar por erros cometidos por eles? Então, a princípio, aí o que acontece? Você já está cometendo ilicitude. Porque se não tiver o consentimento seu, você está compartilhando dados sem o consentimento, sem a autorização expressa da parte. Se não tem essa autorização expressa, ilicitude, sanção. Já está irregular. Então não pode compartilhar sem autorização da parte. Ou autorização para aquele fim, se você modificou isso. Então é o primeiro ponto. Agora, tem a corresponsabilidade também, porque aí você é o controlador, no caso. É você que está fazendo ali a manipulação do dado, compartilhou. Você também é responsável por isso. A princípio, vai ser responsável de todo jeito, porque, como eu disse, já é uma ilicitude de cara. Entendi. Não, legal. O Rodrigo também fez uma outra pergunta aqui, ó. Qual a melhor forma de preparar um termo de uso e uma política de privacidade para o site da empresa, já dentro das normas da LGPD? E aqui eu vou levar em consideração como se fosse um site institucional, assim, né? No e-commerce vai ter o tratamento dos dados normal, mas pensando num site institucional, assim, como é que eu posso criar esses termos de uso e políticas de privacidade? Então, isso é até difícil de responder aqui. Vai de acordo com tudo aquilo que eu falei aqui na palestra. A questão é difícil de especificar para o caso concreto dele, porque ele depende muito do tipo da empresa, do ramo, de como que é esse relacionamento com o cliente, porque talvez, vamos supor que, mas de toda forma, geral, assim, deve levar em consideração, né, o tratamento que é necessário para a sua empresa. O seu site, por exemplo, site institucional. Qual é o tratamento de dados? Você vai simplesmente buscar ali os dados pessoais da pessoa, simplesmente isso, arquivá-los, só isso, vai fazer algum tratamento, vai ter compartilhamento, ou você vai utilizá-lo no futuro. A princípio isso é muito importante. Aí tem que ter a solicitação, já tem que deixar claro lá que ele está consentindo de forma expressa, tem que ter uma cláusula, como eu disse aqui, já destacada, isso é importante, contendo essas informações que tem um consentimento, tudo isso. As informações lá devem estar, assim, bem claras. E outra coisa, se seu público, por exemplo, for idoso, tem que estar claras para esse público idoso. Isso é importante, porque senão, isso é importante falar. Elas são nulas. Se o público idoso não entender, logicamente assim, se estiver muito clara e for um idoso que não entender, logicamente que não vai sofrer sanção, né? Que aí também tem que ter um bom senso, aí é verificado boa fé, é verificado o objetivo, tem várias coisas, né? Serão verificadas nisso. Mas, a princípio, essa questão. Por exemplo, o público é menor. Se seu público é criança, você tem que ter o consentimento dos pais.
Outra questão, você tem que verificar se realmente é o pai. Se não for o pai, é nulo também o consentimento. Você está manipulando, ilicitude. É outro problema. E outra coisa, cabe ao controlador, que é a pessoa que vai fazer essa manipulação dos dados, verificar se realmente é o pai. Logicamente, se for muito difícil conseguir, ele vai comprovar que buscou. E também é difícil você comprovar que buscou. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Deve ter, eu acredito o seguinte, uma coisa que eu aconselho. Inclusive, até estão criando ferramentas para isso. Eu já vi numa palestra aqui do especialista em TI, eles estão criando, em TI, eu não sei, uma pessoa que cria aplicativos, não sei, estão criando uma hardware, software, não sei. Eles estão criando uma ferramenta que vai auxiliar nessa questão aí da autorização. Por exemplo, se você deixar lá só uma caixinha, aí tem a política de privacidade, uma caixinha, autorizo, ponto. E depois como você comprova que realmente autorizou, teve autorização, porque isso é fácil manipular. A gente sabe que qualquer empresa, né, dentro do site, ela pode manipular que a pessoa autorizou. E se não, ou por exemplo, uma discussão judicial, se não levar em consideração, se a outra parte falar assim, eu não cliquei nessa caixinha, foi manipulação, eu não cliquei em nada, eu só dei ok, vai ficar muito difícil comprovar. Então é até ideal fazer por outros meios também, o e-mail, dar o ok lá, ou o SMS, tudo isso deve ser considerado, levado em consideração. Seu público-alvo, qual a finalidade, você vai fazer vários tratamentos, você vai compartilhar, né? Isso é importante. Mas assim, pode falar. Pensando num termo bem prático, assim, principalmente naquelas empresas que têm atendimento de balcão, né? Então, uma loja de roupa, uma lanchonete, um restaurante, todo mundo que tem no balcão e, eventualmente, precisa captar os dados para poder fazer a emissão do comprovante fiscal, né? Que é uma obrigação da empresa, né? Ninguém faz aquela emissão de favor, né? Tem essa obrigação da empresa. Essas empresas, elas precisam ter um papel com esse termo para cada um dos clientes assinarem, ou fica só numa questão de boa-fé mesmo, do tipo, eu informei meus dados porque a empresa precisava para poder fazer a entrega do delivery, por exemplo. É óbvio que no entrega de delivery, se você não der seu endereço, o produto não chega nunca, né? Sim, tem que dar, tem que passar a informação. Mas daí o ideal seria ter um documento de papel para a empresa assinar, que nem eu citei o exemplo do telefone para fazer um pós-venda. Não, então beleza, você me dá o telefone, você assina esse termozinho assim, só para confirmar que você deu o seu telefone por vontade própria, que você está autorizando a gente a fazer o pós-venda, fazer a divulgação de novos produtos, de promoções e tudo mais. Você acha que tem a necessidade dessa assinatura do documento físico? Tem aquelas questões também que devem ser relevadas, que eu coloquei na apresentação, os dados que não são protegidos pela LGPD. Que, por exemplo, anonimizados. Vai ser anonimizados? Você vai ter um dado geralzão lá que não dá para fazer ligação com a pessoa? Vão ser dados anônimos? Você tem um processo que consegue fazer isso? Se for dados anônimos no seu banco de dados, então, a princípio, você não precisa se preocupar com isso. Tem essa questão que deve ser levada em consideração. Para quais fins eles vão ser utilizados? Você vai manipular isso para outros fins? Para marketing? Aí você vai... geralmente, a empresa de marketing, ela é terceirizada. Então, você vai estar compartilhando isso com outra empresa. E isso aí é um problema sério. É compartilhamento de dados já. E outra coisa, e você responde por isso. E se a empresa compartilhar com outra pessoa? Então, assim, todo mundo responde. Você é o controlador. Você deve comprovar tudo. Se tiver uma auditoria, você tem que comprovar que fez isso tudo. Você tem que ter o registro de todo esse caminho. Então, se acontecer isso, se for compartilhando, for gerando danos, for gerando problema, tiver uma auditoria, um processo judicial, um processo administrativo, que logicamente, que tudo, também para chegar a uma sanção, vai correr um processo administrativo. Vai ter oportunidade de defesa. A gente pensa aqui muito assim na teoria, mas na prática é um pouquinho diferente. Você vai ter oportunidade de se manifestar, vai ter oportunidade de gerar provas, vai ter oportunidade de buscar provas, vai demonstrar boa-fé, má-fé, que era um objetivo, que aquilo fugiu do seu controle, ou, por exemplo, que aconteceu alguma coisa de responsabilidade apenas do titular.
Então tem todas essas questões que influenciam, entendeu? São várias questões nisso. Mas voltando ao ponto, se você quer realmente para a empresa utilizar para vários fins, se você vai registrar aquilo, você quer ter um banco de dados ali, diferenciando cada indivíduo para entrar em contato depois, para manter contato, para mandar e-mail, o ideal é que esteja claro isso, para ele entender que isso pode acontecer, que ocorra a autorização, porque você falou aí, por exemplo, para entrega de um produto, mas geralmente para entrega você repassa as informações suas lá para a empresa que fez a compra, ela manipula aqueles dados, repassa, compartilha a terceiros, que é quem vai entregar, repassa para a equipe de marketing, repassa para a equipe de não sei o quê, repassa para um terceirizado, que é o escritório de advocacia, talvez para avaliar tudo. Olha, o compartilhamento com várias pessoas. Se isso não tiver claro, não tiver autorização de todos esses compartilhamentos, você explicar a finalidade, isso aí pode ser alcançado, verificado através de uma auditoria, de alguma solicitação de dados, porque pode ser solicitado também um registro de tudo. E aí demora um tempo, tem um prazo, não só simplificada é imediato. Então tudo isso pode acontecer, mas aí a gente já está entrando num caso assim, específico, um caso concreto, que vai ter também essa questão aí da análise do que aconteceu, se vai ser verificado se a agência, a NPD, vai achar alguma ilicitude, ou se a pessoa que fez a denúncia vai apresentar alguma coisa, ou se vai ser necessária a inversão do ônus da prova. Então, tudo isso entra na questão. Show. Rafael, muito obrigado, meu amigo, aí, por esses esclarecimentos. Tenho certeza que todo mundo que está aqui gostou bastante dos esclarecimentos. Pessoal que tiver mais dúvidas aí, pode acionar, eu vou mandar os contatos do Rafael lá no nosso grupo, pode acionar o Rafael, tenho certeza que ele vai ter o maior prazer de atender cada um de vocês na adequação dessa lei. Isso é um papel muito, muito, muito importante para 100% das empresas do Brasil. Eu, como empresário, não quero ver ninguém sendo prejudicado por conta dessa nova lei. Então, para a gente não ser prejudicado, a gente vai ter que criar o nosso resguardo, criar a nossa estrutura para poder armazenar essas informações de todos esses clientes, beleza? Então, Rafael, eu queria que você fizesse o agradecimento aí, desse suas últimas palavras para a galera, e daí a gente encerra por hoje, encerra também com chave de ouro, na minha modesta opinião, chave de ouro, a nossa semana do atendimento ao cliente. Eu acho que foi uma semana que a gente conseguiu esclarecer diversos pontos sobre vários aspectos do atendimento ao cliente, e eu tenho certeza que a galera que marcou presença na semana inteira, esteve aqui em todas as palestras, com certeza vai sair a partir de manhã na empresa, já com uma visão muito diferenciada e tentando enxergar quais são aqueles gargalos que ele está tendo na empresa dele. Então, fica à vontade aí para fazer sua última declaração. Primeiro ponto, só para finalizar, é uma lei ainda que traz muitas lacunas, falta ainda regulamentações específicas, legislações específicas. Eu tentei aqui assim, esclarecer alguma dúvida, mas também tem muitos pontos a serem verificados, depende do caso concreto, depende da empresa, então eu tentei aqui esclarecer, se não ficou claro, estou à disposição, né? E também a partir disso, a partir da implementação, de começar aí valer a sanção, muita coisa vai mudar, as empresas vão correr, o judiciário vai entrar no meio, vai ter muita jurisprudência, vai ficar tudo pacificado, vai ficar mais fácil, tá certo? Eu estou à disposição, eu gostaria aqui de agradecer, espero ter passado aí algumas dicas importantes, informações importantes, esclarecido, eu tentei aqui esclarecer, mas não sei se eu fui claro, qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigado, Rômulo, estou à disposição aí sempre que você quiser, né, para a gente bater um papo e falar sobre algum tema. Um abraço a todos, e aí, aproveitando, um próspero ano novo, Feliz Natal. Show. Muito obrigado de novo, Rafael. Então, ainda quem não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva lá agora, dá um curtir aqui na nossa palestra do Rafael, que foi sensacional. E daí o Rafael também aproveitar, me manda essa apresentação para eu compartilhar com a galera que está assistindo aqui, vou mandar para todo mundo ali por e-mail e lá no nosso grupo de WhatsApp. E ali é bom também que tem seus contatos, então quem precisar de ajuda na LGPD vai poder entrar em contato mais fácil com você, tá bom? Então, brigadão, galera. Muito obrigado pela presença de todos.
fiquem ligados, que nem eu falei ontem, a partir do dia 8 de dezembro, aula toda terça-feira, às 8 horas da noite. Vamos falar sobre marketing, vendas. Vou convidar o Rafael de novo para falar algumas questões jurídicas. Vamos falar sobre negócios, sobre gestão, enfim, vamos falar sobre tudo que se vê dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Então, muito obrigado aí, galera, pela presença de todos. Obrigado, Kelly, obrigado, Aureni, obrigado, Rodrigo, obrigado a todo mundo que participou aqui, Rony, Francelino e todo mundo mais, tá bom? Então, valeu, galera, até a próxima, fiquem com Deus. Obrigado, um abraço.